E aí pessoal, como é que tá? Tudo bem? Trouxe aqui a moto com os periféricos novos dela e coloquei alguns dos antigos aqui pra gente trocar uma ideia sobre, tá? Então, o que teve de diferente? Nessa primeira parte do projeto era só periférico, então eu ia fazer uma troca de filtro de ar e também de escapamento. Então aqui está o filtro novo e aqui está o escape novo, certo? Aí eu deixei aqui pra gente comentar sobre o antigo, tanto o filtro quanto o escape, tá? Então primeiro vamos começar pelo filtro. Esse aqui era o filtro original dela, do M807. Então ele é um filtro que ele é relativamente grande, cara, ele é um filtrão, ó. Vamos ver que dá pra ver que ele é grande, né? Ele não é pequeno. Mas isso aqui é a aparência, tá? Isso aqui é só a casca dele. Pela parte de dentro, você tem um elemento filtrante aqui. E eu já tinha feito a troca desse elemento filtrante, tinha colocado o elemento Cayenne, mas era o intake que a gente fala. Eu não tinha colocado todo o kit, né? Então, cara, olha só. Quando a gente vê aqui pela parte de trás, a gente vê que esse espacinho aqui é o espaço onde ele vai puxar o ar. Essa é a admissão. Olha o tamanho dessa área aqui. Tá vendo? Cabe aqui, uns 4 dedos aqui, como já segurando aqui, né? Essa parte aqui de dentro, ó, aqui é para onde ele vai para o motor, certo? Então ele entra por aqui e aqui ele vai para dentro do motor. Ele é sugado da parte de fora e depois é para a parte de dentro do motor aqui. Você vê que é bem limitado, né? Então, algumas explicações por que disso. Você tem, a cada ano que passa, cada vez que as fabricantes fazem motores novos, as leis de emissão elas são cada vez mais chatas, então elas estão ficando cada vez mais complicadas para os carros que são movidos a combustão, tá? Carros e motos. Então, as empresas têm que se adaptar. Então, por exemplo, essa moto aqui, ela vai ser uma 1745 cilindradas, em 2 cilindros, né? Então ela tem um cilindro bem grande, então ela gera muita potência. Então o original, cara, de torque, é o que a Harley declara, né? Ela não fala de potência ali, mas de torque original tem 14,9 kg de torque originais. Dá pra gente usar bem ele agora? Não dá. A gente até utiliza ele, mas acontece assim, os periféricos eles limitam muito a potência dela. E aí por causa disso a gente tem que fazer a troca, depois fazer remap, né? E trocar outras peças, dependendo do que você vai fazer. Nessa moto aqui, a ideia é fazer um estágio 2. Então, o que eu fiz até agora? Eu não fiz remap, nada. Eu só fiz a troca de alguns periféricos, certo? Então, primeiro esse aqui a gente já viu, o filtro de ar. Então, tirei esse aqui, substituí e coloquei no lugar esse filtro aqui. Filtro Cayenne, tá? Esse aqui vai ser o kit do filtro. Então, não é só o elemento filtrante, né? Deixa eu colocar ele aqui no chão. Então aqui, ó. Cara, vocês viram a área, né? A área de contato era mais ou menos assim, ó. Que puxava desse outro filtro aqui, né? Acho que dá pra comparar aqui, ó. Então, ó, o tamanhozinho era só essa parte aqui que puxava, né, o ar ali para dentro. Quando a gente pega esse filtro novo agora, olha o tamanho dessa área aqui, ó, é toda essa área aqui em volta. Ele é um filtro cônico, então ele puxa por todos os lados daqui. É um filtro de esportivo mesmo, né, feito para você ter uma admissão muito grande. Então, cara, aqui a entrada ela já fica muito melhor. A moto não consegue respirar e pegar uma quantidade de ar muito maior, né? Então, outra coisa que dá para observar é que esse filtro ele não é colado no motor. Então, se você pega o filtro antigo, ele era bem colado, né? Então o motor estava aqui, o filtro estava quase encostado. Nesse daqui, ele fica mais longe, ele pega um ar um pouco mais frio, que ele consegue pegar uma quantidade maior ali de partículas de ar, que estão um pouco mais resfriadas, e você gera uma riqueza maior para dentro do motor, tá? Isso quando você faz o remap, tá? A gente vai falar de riqueza daqui a pouco, ver se tá uma mistura mais rica ou mais pobre. Mas enfim, isso aqui vai ser o filtro. Depois a gente vai para a parte do escape. Esse daqui é o original. Ele tem uma capa, quando vocês verem as fotos antigas da moto, vocês viram que era um cromado aqui por cima, né? Mas é porque ele tem uma capa. Esse aqui tá sem a capa, tá só a parte dele, assim, a estética dele só pra parte de dentro, né? Que não aparece. A capa cromada vem aqui por cima. Mas enfim, essa parte aqui é o coletor. Esse escape, se eu reparar bem, você vê que ele é um escape que ele é 2 em 1. Então ele tem um coletor aqui, mas ele tem só uma saída. Cara, escapes 2 em 1 eles costumam ser muito bons, tanto que esse que eu coloquei aqui, esse Wings é o caminho, ele é 2 em 1, mas qual que é a questão? Não é uma regra, tá? Não é uma regra que necessariamente o escape ser 2 em 1 vai fazer com que ele seja muito bom. Então, essa aqui é a prova de que não é regra. Então, o escapamento de algumas motos da Harley, eles até que são bons comparados com esse. Esse do modelo da Sport Glide não é legal. O coletor, essa primeira parte dele é muito ruim, ele não consegue fazer o escape dos gases muito bem. Mesmo ele se juntando aqui e virando um 2 em 1, tá? Então, mesmo que ele tenha essa formatação, não quer dizer que ele vai ser o melhor. Então, isso aqui era a parte do começo dele, né? Que ele vinha aqui assim, ó. Ele ficava nessa posição aqui. Aí tem a parte final, né? Que vem onde ele junta, ó. Que ele vira o 1. Então, aqui eram as partes dos dois, essa aqui vira a última parte, né? Então, essa aqui era a parte de trás dele e essa aqui era a frente. Ele ficava lá nessa capa preta dele.
Eu acho ele, cara, esteticamente eu acho ele muito bonito. Mesmo sendo assim uma peça original, eu acho que a estética desse escape aqui, ele é muito legal, muito mesmo. Realmente muito bonito, cara. Mas enfim, em questão de desempenho, que é o que interessa pra gente, ele não vai dar aquela resposta, né? Que a gente tá buscando. Mas sim, apesar de ele é bonito pro original, você tá dizendo, eu prefiro esse escape que a gente colocou aqui, ele é muito mais bonito, né? Então, vamos falar um pouco dele. Quando a gente vem para esse escape, cara, a gente está falando do Super Sports Wings El Camino. Esse escape foi desenvolvido aqui no Brasil, tá? Então, ele foi desenvolvido aqui pelo Wings Custom, que procurou o Fábio lá da El Camino para eles conseguirem desenvolver um escapamento. O Fábio já tinha um projeto de um escapamento voltado para desempenho, né? Eles juntaram a expertise dos dois e conseguiram chegar nesse escape aqui. Então, tanto aqui na parte de coletor até o final, na saída dos gases ali, ele vai ser projetado para ter um escape de gases muito mais eficiente para gerar um pouco mais de potência, né? E também tem, cara, sem contar que o ronco dele é lindo, né, cara? Ele é feito em aço inoxidável. Então, quando você compra, eu lembro que eu tinha feito a postagem e eu mostrei para vocês uma foto, ele estava prateado. Vocês estão vendo que ele está começando a ficar uma cor mais escura? Está começando a ficar um bronze. Isso aqui é por causa é como se fosse uma queima. Ele está sendo usado, ele começa a ficar nessa cor aqui, certo? O que eu comentei lá, perguntei, bom, mas ele vai ficar nessa cor, ele muda depois de novo? Então, parece que depois ele começa a ficar um tom mais azul. Então, principalmente nas partes mais quentes, né? Porque não dá pra ver daí, mas aqui, nessa parte onde está o coletor, ele tá mais escuro do que essa parte lá do final, certo? E a tendência é ele ficar uniforme, mas você vai ter ali alguma diferença, mesmo que ele tenha uma cor um pouco mais uniforme, vai ter alguma diferença de tonalidade ali, né? Então, o que falta fazer? Que eu tinha comentado, né, que é o projeto. Então a gente já fez 50% dele. Então, novo filtro de ar para melhor admissão, escapamento novo para melhor exaustão, e agora falta a gente mexer aqui, ó. Nessa parte aqui do motor vai o que a gente chama de comando de válvula. Esse comando de válvula que eu vou colocar, eu pretendo colocar um comando de alta. Então você pode colocar comandos de média, baixa, média, alta ou alta rotação. O que isso quer dizer? Influencia na hora que você tem um pico de torque. Então, como eu quero uma moto que ela não necessariamente precisa ter um crescimento linear, eu quero que seja uma moto que tenha uma potência em alta, que quando ela chegar em alta rotação ela não perca o fôlego, que ela continue entregando potência, a gente vai colocar um comando de alta rotação. Então, ó, ele vai ser substituído aqui. Substituiu, colocou esse comando, o que vai faltar depois do comando vai ser só o remap. Então, agora não tem remap nenhum. Por enquanto a moto está só com filtro e escapamento, mais nada. O comando é original e o mapa aqui do motor também é original, certo? Quando for fazer essa troca, depois que vier o caminho Drag Race, que vai ter lá, vai ter uma habilidade, a gente está comentando, falando sobre isso já faz um tempo aqui, aí sim, eu vou colocar um comando e remapear esse motor. Então o que vai ser? Ela vai sair do modelo estoque, o modelo original, né? Com comando original, com mapa original, e vai passar por um estágio 2, certo? Eu não vou passar pelo estágio 1. Daria para fazer o estágio 1 dela com ela desse jeito, porque o estágio 1 não envolve o comando de válvula. Eu só faria o remapeamento com esses periféricos. Ela já teria um desempenho muito bom, mas eu quero um desempenho melhor. Eu quero que ela vá para o estágio 2. Não para por aí, estágio 3, 4, 5, são vários, mas para mim o suficiente vai ser quando chegar no 2. Então, acabou a corrida, vamos ver ali no outro mês, né? A gente já colocar ali no caminho para dar uma mexida e colocar esse estágio 2 dessa moto para ela ficar muito boa. Então, alguns charts que o Fábio mostrou para mim, do tanto original como se ela tivesse assim, tanto de potência e torque, quando você pega aí em números de potência, agora só de potência, você pode ter um ganho de até 40% do que ela estava original. Então, volta para o que eu falei no começo. Cara, você tem muita regra de emissão que está ficando cada vez mais difícil, os motores ficando cada vez mais amarrados, né? Então a gente tira todas essas amarras dele e ele vai ficar um motor com um desempenho muito melhor para essas máquinas aqui andarem muito mais. Então o objetivo é esse, terminar a corrida, vamos esperar um pouquinho lá, vamos tentar colocar esse comando logo, fazer o remap e ver o que a gente consegue ganhar. Muito possivelmente eu consigo esse ganho de ali dos 40%, porque eu tenho periféricos muito bons, tanto para admissão quanto para exaustão. Então aqui eu tenho uma admissão legal dos gases, e aqui eu tenho uma exaustão muito legal deles, que esse escape funciona muito bem, né? Então você vê que ele junta aqui e depois ele vai lá e tem alguns anéis ali no canto, que depois eu mostrei algumas fotos, né? Ele junta tanto ali da área do coletor, coloca ele para dimensionar nessa saída e os gases eles saem mais rápido porque eles puxam uns aos outros. Por isso que esses escapes aqui 2 em 1, quando são feitos para desempenho, eles são bem melhores que os outros escapes, certo? Espero que tenha ficado claro. Eu vou fazer umas fotos aqui desse material, até postei já nos stories, deixar salvo lá no destaque da Harley,
Mas era isso, pessoal. Qualquer coisa, se quiserem me perguntar, ficou alguma coisa não explicada, ou tem uma coisa que vocês estão curiosos para saber, é só me responder e a gente troca uma ideia. Valeu? Até mais!